Você sabia que, por trás das muralhas das grandes catedrais e castelos da Idade Média, existiam ruas onde a luz das velas tremia sobre o rosto das esquecidas? Mulheres que não tinham nome, mas eram chamadas de muitas formas. Pecadoras, servas do diabo, tentadoras. Eram as mulheres da noite, aquelas que vendiam o corpo porque a alma já lhes havia sido tirada. As vielas eram estreitas, cobertas de lama e cheiro de vinho barato. As janelas de madeira se abriam apenas o suficiente para que homens ricos, padres e soldados olhassem, com desejo e vergonha, as figuras envoltas em mantos rasgados. No alto, o sino da igreja tocava para lembrar o povo da penitência. Mas abaixo, nas sombras, o pecado ganhava perfume. Uma delas chamava-se Isabel, uma jovem de cabelos dourados que fora abandonada por um cavaleiro prometido. Seu rosto ainda trazia traços de nobreza, mas seus olhos estavam vazios, como vitrais quebrados. Ela dizia que cada beijo vendido era uma confissão sem absolvição. E toda noite antes de sair, murmurava uma prece para uma santa que jamais respondeu. Os homens vinham de todos os lugares, mercadores sujos de moedas, monges atormentados pela culpa e até cavaleiros que usavam cruzes no peito. Entravam em silêncio e saíam sem olhar para trás. E quando a peste começou a se espalhar, muitos acreditaram que era castigo pelas carnes expostas e pelos sussurros entre lençóis sujos. Mas as mulheres continuaram, não por prazer, mas por fome. Quando a morte rondava, elas eram as únicas que ainda ousavam tocar o corpo humano. Diziam que os mortos e os vivos já não se distinguiam nas ruas. Apenas quem amava e quem vendia amor. Em uma dessas noites, um padre de olhar atormentado veio até Isabel. Trazia uma cruz de ferro e uma bolsa de moedas. Disse que precisava de perdão e que só ela poderia conceder. Mas quando o toque da peste o marcou na pele, ele caiu aos pés dela, suplicando que rezasse por sua alma. Ela apenas olhou o corpo do homem e murmurou: "Nenhum de nós será salvo, nem os que rezam, nem os que pecam." A história de Isabel se espalhou entre becos e tabernas. Diziam que ela beijava os homens e que, após o toque de seus lábios, eles viam visões de anjos chorando. Outros juravam que sua presença trazia a peste, como uma maldição disfarçada de beleza. Mas ninguém podia provar, e ainda assim, todos voltavam. Entre as sombras, outras mulheres se juntavam. Madeleine, de rosto coberto por um véu vermelho. Lúcia, que ria enquanto dançava para esquecer a fome. E a velha Agnes, que dizia ter sido rainha antes da guerra. Juntas formavam uma irmandade silenciosa de almas perdidas. E quando as fogueiras da Inquisição começaram a iluminar as praças, muitos dos corpos que queimaram não eram de feiticeiras, mas delas, as mulheres que os padres não conseguiam esquecer. Enquanto o fogo subia, o povo aplaudia e rezava. Mas nas cinzas, o cheiro de carne e incenso se misturava como oferenda ao próprio inferno. Séculos depois, manuscritos encontrados em mosteiros descrevem as Filhas da Lua, um grupo de mulheres que pregavam o perdão através do prazer. Alguns monges as chamaram de hereges, outros de santas escondidas. Talvez tenham sido as duas coisas, pois no silêncio das madrugadas, quando as cruzes tremiam e o vento soprava pelos vitrais quebrados, podia-se ouvir um murmúrio suave: "Deus nos esqueceu primeiro." É curioso como a história fala de reis, papas e cruzadas, mas se cala sobre aquelas que carregaram o pecado do mundo sem nunca empunhar uma espada. Foram apagadas dos livros, mas deixaram marcas nas pedras das ruas, nas orações sufocadas e nas noites em que o perfume de pecado era o único cheiro de humanidade. E se essa história te fez enxergar o lado escondido da Idade Média, comente o que mais te chocou e compartilhe para que a voz dessas mulheres ecoe de novo, porque a história, às vezes, é feita não pelos santos, mas pelas esquecidas.